Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bom dia. Mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje o tema é mais relativo a vinhos, em particular à viticultura, e vamos falar de agricultura regenerativa. Um termo que começa agora a surgir em força, começa-se a mencionar mais e a surgir mais. O convidado de hoje, Luís Serrano Mira. Luís, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite. Estarmos aqui. Luís é um produtor da Herdade das Servas, um conhecido produtor da região do Alentejo, aqui um defensor desta sustentabilidade da agricultura regenerativa, que eventualmente quer não só regenerar o setor do vinho e os solos, mas eventualmente também aqui um pouco o sentido do vinho. Vamos ver até onde é que isto nos leva. Luís, penso que é sempre boa ideia começarmos pelas apresentações e quem eventualmente ainda não conheça, o que é a Herdade das Servas, onde é que vocês estão, o que é que fazem e qual é a tua ligação à casa? Primeiro de tudo, agradecer-te o convite. Naturalmente estou aqui com muito gosto para podermos trocar algumas ideias e talvez esclarecer algumas outras. Acho que é isso que, no geral, a informação é aquilo que nos pode levar a consumir mais e melhor. Portanto, o que é a Herdade das Servas? A Herdade das Servas não é mais do que a 13ª geração da minha família a produzir vinho no Alentejo. Portanto, isto é naturalmente sempre um orgulho. A Herdade das Servas é um projeto que eu fundei e, portanto, estamos a falar de um projeto com 27 anos, mas assente-se na tradição da família de fazer vinho. Portanto, é com muito orgulho que representa a 13ª geração. Isso leva-me sempre a pensar, às vezes, como é que antigamente se fazia, como é que eram os métodos ancestrais, qual era a forma, e além de pensar sobre isso, investiguei muito sobre isso. É importante, há muita coisa escrita, há muita informação dispersa, coisas muito interessantes, e que a maioria do público em geral, ou até dos produtores em particular, não tem conhecimento porque não investigam. E isso leva-nos a perceber um bocadinho melhor a história do vinho, que é uma parte que eu sou ávido e gosto muito de estudar. E, portanto, se calhar o método regenerativo, como tu chamaste agricultura regenerativa, e eu vou particularizar, nós começámos a implementar uma viticultura regenerativa. Uhum. E, portanto, tem a ver muito também com esta minha visão do passado e, se calhar, mais à frente terei a oportunidade de esclarecer. A Herdade das Servas, portanto, nasce em 1998, sob a minha vivência no vinho. Eu costumo dizer, com alguma alegria e, ao mesmo tempo, desfaçatez, que fui concorrente do meu pai. Meu pai tinha outra adega e eu vim fazer a minha. Portanto, por norma, a maior parte dos filhos continuam a obra do pai e eu vim fazer outra obra, mas sempre com... Mas isso entre nós parece que é relativamente comum, não é caso único. Eu acho que, se calhar, tem a ver, talvez, no meu ponto de vista. Nós, quando somos novos, temos aquilo que nós denominamos algum sangue na guelra, não é? Portanto, temos a vontade de fazer acontecer. E eu acho que isso também não se pode... Essa fase da vida é importante para que nós possamos fazer alguma coisa de diferente. E, felizmente, tive um pai que me ajudou, em vez de me reprimir nesse aspecto. Portanto, sempre incentivou, em vez de o fazer de uma forma
podia tê-lo feito. Ao Luís, vens aqui para a minha empresa, trabalhas, que não era só dele, era do meu tio também, e do outro sócio. E, portanto, entendi que deveria fazer o meu percurso, não concordaria totalmente com o posicionamento da empresa do meu pai, mas era o meu tio quem a comandava, e eu não tinha grande hipótese de interferir na opinião do meu tio. E, portanto, entendi que deveria fazer um percurso um pouco diferente, e pus mãos à obra porque sou irreverente, e a irreverência é que traz também um bocadinho essa capacidade de nós movermos um bocadinho o mundo. Se calhar hoje teria um bocadinho mais condicionado pela idade, por tudo, mas naquela altura entendi que tinha que mover o meu mundo e foi o que fiz, empreendi. Muito bem. E portanto, essa é aqui um pouco a história. Não sei se há aqui algum marco, portanto, já são alguns anos, né? 98, portanto, estamos quase a fazer 30 anos deste projeto. Não sei se há aqui algum marco ou alguns marcos históricos que queiras destacar, porque o meu objetivo hoje é puxar aqui a conversa especificamente para a agricultura ou para a viticultura regenerativa. E nesse sentido, a minha primeira questão era: porquê esta viticultura regenerativa? De onde é que surge este interesse? Quando é que começa? E, no fundo, o que é a viticultura regenerativa? Eu diria que começa muito com um questionar. Portanto, acho que nós na vida temos, penso que todas as pessoas que diria que Deus deu uma cabeça para pensar, que se questionam em várias fases, e é natural, e eu questionei um pouco porque é que eu estava a fazer aquele tipo de viticultura. Eu diria que era olhar para as vinhas e tentar assemelhá-las a jardins, e portanto uma viticultura muito francesa, muito sem ervas, não haver uma única erva nas vinhas. O meu pai era pródigo nisso, e portanto digo isto porque o meu pai era das pessoas que cuidava e que assistia que cuidasse melhor de uma vinha, e portanto quando estou a dizer isto, chegava ao cúmulo de ver ervas e não pôr, em determinadas alturas, não poder pôr herbicidas e mandar 30 ou 40 pessoas para a vinha cavar, para termos uma noção ao extremo que ele chegava. Pessoalmente fui questionando por várias razões. Começo a olhar um pouco para trás e a questionar, mas se o meu avô fazia 2 tratamentos, o meu pai faz 11 e 12, porquê? Porque é que nós estamos aqui com produtos de síntese, produtos químicos de síntese, muitas das vezes inventados pelo homem porque não existem na natureza? Porque é que nós andamos aqui cada vez mais a comprar e ir a comprar, e depois há incompatibilidade deste produto com aquele? Mas porquê? Então comecei a questionar, e digo desde já para que também tu, Luís, e o próprio quem nos ouve também terem a noção. Eu sou formado em gestão, tenho 2 pós-graduações, uma em marketing de vinhos e outra em enologia, mas é importante para perceberem que a minha base não é de todo agrícola, portanto é importante terem essa noção. Mas pus-me a questionar o porquê de nós começarmos a fazermos tantos tratamentos. E naturalmente comecei a olhar para trás e dizer assim: mas lá atrás fazia-se vinho. Mas se fazia vinho, porque é que se fazia vinho sem tantos tratamentos? Portanto, a natureza vivia equilibrada, e nós, ao longo do tempo, à medida que a indústria destes fitofármacos foi andando e foi conseguindo captar os recursos que nós ganhávamos, portanto, nós ganhamos o dinheiro e investimos nos recursos que é para tratar a vinha. Portanto, aquilo que nós fazemos é um pouco andar a servir as multinacionais de uma série de interesses. E isto, obviamente, começa, pelo menos na minha pessoa, a questionar se faz sentido ou não continuar neste tipo de estratégia. Mas isso é uma prática que foi muito comum e que, aliás, na generalidade dos casos, continua a ser ainda muito comum, não é? Porque também teria os seus benefícios, não é? Sim, até porque há uma coisa que é certa. Tenho a certeza que os aumentos de produtividade, se calhar, têm que vir por aquele lado.
mas não é isso que me interessa. Aquilo que me interessa é aumentar e exponenciar a qualidade da fruta que eu produzo, que é aquilo que me vai dar origem aos meus futuros vinhos. Portanto, eu penso bem mais, ou por outra, eu penso mais na qualidade da fruta que vou retirar do que propriamente na quantidade da mesma que vou retirar. Uhum. Aquilo que, pronto, dentro daquilo que é a minha forma de estar na viticultura / vinhos, é um pouco levar o melhor que podemos levar das nossas vinhas. Portanto, eu não compro uvas, como também não compro produtos feitos nem vinhos. E, portanto, como tal, aquilo que posso levar das minhas vinhas de maior qualidade ao consumidor é isso que nós procuramos, e daí olhar para a viticultura de uma forma um pouco mais, eu diria, mais apaixonada, olho para ela como o berço dos meus vinhos. Portanto, é ali que começa o vinho. O vinho não começa na adega, ao contrário de se calhar de algumas pessoas que pensam que o vinho se faz dentro de portas. Não, podemos ter a melhor adega do mundo, se não vierem boas uvas, esqueça que nunca se vai fazer um bom vinho. E, portanto, nós investimos muito no campo, e quando digo isto, para que se tenha aqui uma percepção daquilo que é a Herdade das Chevas, nós temos 350 hectares de vinha. E esses 350 hectares de vinha, todos em viticultura regenerativa. E, portanto, digo, se calhar, digo porque é verdade, somos o maior viticultor regenerativo em Portugal. E, portanto, fico contente com isso, porque o solo, e aqui vou a um chavão que aprendi há muitos anos, o solo é o berço da vida e nós não o podemos destruir. E aquilo que nós temos andado até hoje a fazer é destruir o nosso berço da vida. O solo, em vez de nos dar e nos compor aquilo que é o suporte da vida para a videira, aquilo que faz, nós fazemos com a agressividade, é esterilizá-lo. Portanto, quando tivermos um solo estéril, não podemos ter um solo que nos ajuda a fazer melhor uvas, melhor matéria-prima para os nossos vinhos. Portanto, o princípio, no geral, é relativamente básico. É melhorar os nossos solos com aquilo que está ao nosso alcance, e é muita coisa. Portanto, esta viticultura regenerativa, resumidamente, podemos dizer que é a regeneração do solo. É A isso? regeneração do solo, claramente. Essa é o nosso berço da vida. O solo é o berço da vida, porque ele contém milhões de seres vivos que nós, se tivermos, por exemplo, e vocês podem ver, constatar na Herdade das Chevas, hoje passam na Herdade das Chevas e veem erva. No passado, se passassem a Herdade das Chevas, viam terra. Há aqui, só para termos uma noção, entre um solo com menos matéria orgânica ou mais matéria orgânica, 1%, só para lhes dar aqui uma noção, 1% de aumento de matéria orgânica, portanto, que é os carbonos a serem integrados no solo, a decomposição quer das ervinhas, quer das próprias lenhas de poda. Se subirmos 1% da matéria orgânica por hectare, conseguimos reter à volta de 170 mil litros de água. 1% apenas. Cada 1% a mais de matéria orgânica no solo, nós conseguimos reter mais água. Portanto, isso parece-me importantíssimo para uma região como o Alentejo. O Alentejo é fundamental. Eu diria que nem tenho muita dúvida que a viticultura do futuro tem que ser esta, porque o Alentejo vai ter sempre problemas de água, vai ser sempre escassa, e nós temos que saber geri-la no solo, não nos nossos bolsos, que não é possível, mas sim no solo. E para isso precisamos de adequar práticas que a retenham e que a possam, de uma forma bastante estruturada ao longo do tempo. Isto também é importante dizer isto. A viticultura regenerativa não é um fim, é um caminho. Portanto, é importante percebermos isto. Praticar uma viticultura regenerativa, eu não tenho o meu solo pronto no dia a seguir. Isto demora anos. Portanto, aquilo que eu estou a fazer é caminhar e a melhorar a minha estrutura de solo, para que no futuro possa estar melhor do que estou hoje. Deixar um legado tão bom ou melhor do que aquele que o recebemos, não é? Espero É deixá-lo sempre um bom melhor. princípio.
Exatamente, espero que melhor, porque a viticultura que o meu pai, penso que inconsciente, obviamente, nunca lhe apontarei o dedo, até porque era uma corrente e se calhar com poucas visões alternativas. Portanto, praticou uma viticultura com muita agressividade, com muitos produtos fitofármacos sintetizados. Quando digo isto, os produtos fitofármacos são produtos que, na maioria deles, são produtos que a natureza não contém. E como não contém, são estranhos à própria natureza. Uhum. Os chamados produtos de síntese, que foram criados em laboratório para poderem combater o A, o B ou o C. A natureza também os tem. Nós aquilo que fazemos é ir à natureza buscar esses produtos. Fazemos de forma... Luís, então estavas a falar de práticas que poderíamos aplicar para regenerar os solos. Que práticas são essas? O que é que efetivamente, o que é que se pode fazer? Há muitas práticas que são levadas a cabo, mas uma das primordiais e daquelas que é mais importante é ter um solo preenchido com diversas espécies de plantas que possam, de uma forma ou de outra, umas fixar azoto, outras, com uma raiz mais profunda, poder levar a água um pouco mais fundo no solo. Portanto, há aqui uma biodiversidade que é importante instalar. E, portanto, o solo numa vinha regenerativa, em vez de estar nu, estará sempre preenchido. Isso é uma grande diferença que acontece na viticultura regenerativa da viticultura convencional. E se nós olharmos, não é só essa prática, porque há muita gente que deixa na mesma eu diria, eu não vou dizer enrelvamento, porque não é um enrelvamento, é sementeiras com um determinado objetivo e depende da estrutura do solo. O ponto de partida das minhas vinhas não é igual ao ponto de partida de qualquer outra vinha. Portanto, cada caso é um caso particular e tem que ser analisado, pensado, percebido para que essas variedades sejam instaladas. E, portanto, isto requer, acima de tudo, muito conhecimento, mais do que as pessoas, se calhar, olharão para uma vinha destas e muitas das vezes têm-me dito, até pessoalmente, Luís, tens as vinhas todas lixadas, para dizer um termo assim mais simpático, tens as vinhas todas lixadas. Pois, porque a vinha deixou de ser o jardim que era, passou a ter uma série de práticas e de pensamentos muito distintos e naturalmente as pessoas sentem isso porque vivemos aqui à beira da Nacional 4, onde passa muitos milhares de pessoas e naturalmente podem ter esse tipo de pensamento. Deveria haver ali Isto porque ao viticultura. ver a erva toda, esse tal enrelvamento, esses tais cobertos, pode dar assim um pouco a ideia que a vinha está abandonada, que não Abandonada, está cuidada, abandonada. não é? É verdade, é Mas é verdade. exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Ela está como nós, até há aqui uma coisa, Luís, que é fundamental que percebamos. O Alentejo chegamos a atingir temperaturas extremas. Eu vou aqui dizer em termos médios, se calhar é mais sensato do que dizer as temperaturas extremas, mas pronto, temos temperaturas de 36, 37, 38, 40 graus, 41, e portanto, em termos médios, se calhar andaremos ali nos 37 graus, no pingo do calor, não é? Naquilo que será o pico do calor. Um sol coberto nada tem a ver com um sol descoberto. Só para termos uma noção, um sol pode chegar a atingir temperaturas de ordem dos 76 graus. 76 graus. Se ele estiver coberto com as ditas ervinhas e, portanto, uma viticultura mais, aos olhos da maioria das pessoas, mais descuidada, estamos a falar de uma diferença às vezes de 25 a 30 graus no sol. No sol. E, portanto, não estamos a falar do mesmo tipo de viticultura, porque nós estamos a proteger o nosso berço da vida para que os micro-organismos ainda tenham condições de poder viver. Portanto, há aqui uma série de práticas que nós, naturalmente, se calhar à luz da maioria da visão das pessoas, não fazemos porque olham e veem uma vinha não tão bonitinha.
mas é de Não é o propósito. dito jardim que mencionavas no início e que estamos habituados de alguma forma Não, a ver. e que eu também iniciei, não vou dizer isso, portanto eu também o fiz, mas entendi que deveríamos ir por outro caminho e é essa, neste momento, a minha batalha é ter melhor solo, melhores uvas e fazer melhor, naturalmente. Que isso é uma consequência da viticultura que praticamos. A olho nu, será possível, olhando para uma vinha, distinguir uma vinha abandonada, efetivamente, de uma vinha com estes princípios da agricultura regenerativa? Sim, sim, perfeitamente, dá perfeitamente para ver. Só há aqui sempre sinais que é importante reter. O abandono leva a não poda, não é? Portanto, quando nós não podamos, vamos começar a ver uma vinha tipo quase selva. A vinha é uma trepadeira que se expande com muita facilidade para todos os lados. É fácil vermos uma cultura abandonada. Isto não Portanto, é para avaliar isso, devemos olhar não para o solo, mas sim para a videira. para a videira percebe-se que às tantas não foi podada e ela vai, coitada, vai-se tentar desenrascar e vai tentar arrancar e ela começa até a expandir-se para a fileira do lado. Uh, Pronto, acaba por ser postrada porque uma trepadeira, o seu intuito é sempre ir buscar a luz o mais alto possível, por isso é que trepa. E a videira é uma trepadeira. Uh, no caso de uma videira conduzida, aquilo que ela vai, infelizmente, vai ir para o solo. Portanto, ela acaba por começar a rastejar pelo solo, porque não tem nada onde se agarrar porque, por exemplo, se nós queremos ver as vinhas mais antigas, temos que ir para os ribeiros, porque elas trepam pelas árvores. As pessoas, se calhar, não terão esta noção, mas os refúgios mais antigos de videiras em Portugal são sempre ao pé de linhas de água, que era onde elas se agarravam às árvores. Não deixa de ser curioso. Mas depois, claro, não é? Mete-se aqui a questão da mecanização, de ser viável Claro, tratar a claro. vinha, não é? Não podemos ter uma vinha só com videiras agarradas a árvores. Por falar em questão de práticas e de ser prático ter esta atividade agrícola, que no fundo é o que ela é, esta filosofia, digamos assim, de viticultura regenerativa, tem retorno económico ou é mesmo um investimento neste acreditar que temos que manter os solos vivos? Eu diria que tudo, enquanto empresas, tem que haver sustentabilidade económica. Não pode deixar de ser sustentável economicamente. Temos é que pensar de forma um pouco diferente. Como é que posso abordar este assunto de uma forma relativamente esclarecedora? Naturalmente, nós temos que estar preparados para perdas económicas. Porquê? A mudança que se faz de uma agricultura ou de uma viticultura convencional para uma viticultura regenerativa, a videira não se estala aos dedos e ela percebe isso. Portanto, o ecossistema não está equilibrado na medida em que nós começámos ontem e hoje já está equilibrado. Isso não Hum. existe. E, portanto, esta fase de transição é uma fase de altíssimo risco económico. Porquê? Porque se eu antigamente punha um fungicida de síntese e que ia matar um determinado fungo na videira, que hoje já não o faço, naturalmente esta transição tem que ser acompanhada com o fortalecimento da própria videira, porque ela tem, como nós próprios, elas têm autodefesas dentro delas. Mas nós temos que, para fortalecer a videira, isto demora algum tempo. Portanto, é aqui que está o risco económico. Eu venho de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa. Esta fase que me dei entre ter uma videira forte para se poder combater biologicamente os fungos e as agressões que ela tem à sua volta, que sempre teve, tem que trabalhar há algum tempo. E é este tempo que
tem um risco económico de perda de produção, naturalmente. Mas isso temos que correr riscos. A vida é um risco. Nós saímos de casa todos os dias, também corremos riscos. E, portanto, entendo que devo corrê-los porque acredito nesta forma. Senão não os correria, naturalmente, se não acreditasse. Agora, não podemos pensar que uma viticultura regenerativa é uma viticultura de superprodução. Nunca podemos esperar que a viticultura regenerativa vai ter um retorno de 8 a 10 toneladas por hectare. Não podemos pensar assim. E, portanto, a viticultura regenerativa vive com o equilíbrio possível dentro daquele solo. O solo, há solos que têm mais suporte e há solos que têm menos suporte. Portanto, temos que estar condicionados ao solo que temos e trabalhá-lo para que ele seja o suporte da quantidade de uvas que nos vai ser retornada. E isso é o equilíbrio da natureza. E nós aí, penso eu, não aquilo que a viticultura regenerativa pretende é equilibrar o solo, naturalmente esperando retorno económico, porque se não existir esse retorno económico, fechamos a porta como qualquer outra atividade. Não é? É o pilar de qualquer negócio, não é? Primeiro Não há uma sustentabilidade económica, depois poderá-se falar Exatamente. de outras sustentabilidades. Isso faz-me também pensar aqui no programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, onde também se fala de sustentabilidade económica e não só. Qual é a relação, se é que há relação, entre esta viticultura regenerativa e este programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo? Há alguma ligação? Para já não existe relação nenhuma. Existe o programa de sustentabilidade de vinhos do Alentejo. É um programa naturalmente muito, muito bem pensado, do qual nós fazemos parte. Há alguns anos a esta parte. Com práticas de sustentabilidade. As práticas de sustentabilidade não indicam que sejamos regenerativos. Ok. Porque, para dar uma ideia, nós, para fortalecermos as plantas, nós pomos alguns produtos, fazemos algumas colatagens, que é alguns produtos vão ser desmontados para serem incorporados ao solo. As plantas e a microbiologia do solo precisa de uma troca também para poder ser estimulada. Nós fazemos alguma estimulação a essa biodiversidade do solo, de forma a que ele, imaginemos, tínhamos uma população de 10 milhões de indivíduos para passarmos a ter uma população de 100 milhões de indivíduos. A riqueza do nosso solo é muito da base do sucesso de uma agricultura regenerativa. Portanto, isto não é só empírico, nós não deixamos o solo somente atuar. Por isso se chama regenerar. O regenerar tem intervenção humana. Portanto, não é sermos naifes ao ponto de dizer assim, não, agora já não faço nada. É exatamente o inverso. O regenerar é nós restabelecemos o equilíbrio com mais capacidade com intervenção humana. E, portanto, por exemplo, extrato de lã de ovelha. Nós incorporamos extrato de lã de ovelha ao solo. Esse extrato de lã é feito por nós. Não é comprado, é feito. Porquê? Porque é que fazemos? Basicamente, aquilo que nós vamos pôr é aminoácidos ao solo. A lã pode-se transformar depois em líquido, novamente, e incorporar ao solo. E, portanto, isto são coisas que nós fazemos. Isto é uma de muitas, que não vale a pena estarmos aqui a escalpelizar, mas que temos que ir trabalhando ao longo do ciclo da videira com várias situações. Por forma sempre, e o intuito final é sempre o mesmo, fortalecer a videira. E para que ela possa, como nós próprios, se nós formos um indivíduos mais fortes, estamos mais aptos a responder às agressões que temos todos os dias. Portanto, aqui não estamos a fazer diferença. Aquilo que fazemos ou que procuramos é fortalecer as videiras, mais nada. E regenerar os solos será sempre essa a base. Regenerar os solos, e é essa a parte. Há alguma ligação ou alguma diferença entre esta viticultura regenerativa e as produções integradas e os biológicos e os biodinâmicos? Isto para um consumidor que é bombardeado com estes termos um pouco de todo lado,
quais são aqui as relações e exatamente qual é o posicionamento da viticultura Compreendo regenerativa face a tudo perfeitamente, isto? compreendo perfeitamente a tua pergunta, e é uma pergunta muito pertinente, se calhar até eu diria que é aquela que quem pratica viticultura regenerativa vai tentando responder. Não existe ainda uma certificação, existem certificações, mas os gurus mundiais da regenerativa, portanto, e quando estou a falar da agricultura regenerativa, não é só da viticultura, muitos deles não gostam das certificações. Mas há uma coisa que penso que está generalizada. Quem pratica agricultura regenerativa, no mínimo, tem que estar em agricultura biológica. Mínimo, isto é o mínimo. Ok. E, portanto, ou seja, é, digamos, um standard mínimo para ser regenerativo. Nós Portanto, estamos em partimos do dia. pressuposto que não se utilizam produtos Não, sintetizados, não é? não, não, não. Isto é um mínimo, porque a viticultura ou a agricultura regenerativa vai para além disso, vai para lá do bio, vai para lá do biológico. Naturalmente, as práticas, como não estão certificadas, ainda não há aqui essa certificação de práticas, aquilo que tem existido é uma certificação de pares. Ou seja, os técnicos validam-se uns aos outros. E isto no meu ponto de vista, é fortíssimo e das mais bonitas que tem existido. Porquê? Porque é importante, não é um indivíduo que se autovalida, mas sim 10 ou 12 pares que validam que aquela pessoa está a fazer e a ir no caminho correto. E isso é muito, muito giro de assistir, e é um pouco isso que temos fomentado no Regenerativo Wine Fest, que é juntar estes produtores, juntar estes técnicos que lutam todos os dias para uma viticultura bem melhor para o nosso futuro. É uma espécie de, não sei se é esse o propósito, o Regenerative Wine Fest É, é, naturalmente também terá aqui uma, uma, uma ferramenta para chegar também ao consumidor, não é? E portanto educar sobre estas questões da agricultura regenerativa, das suas vantagens, por aí fora, mas parece-me então que é também uma forma de criar aqui uma espécie de grupo de produtores, um movimento à uhum. volta deste conceito, deste princípio. Era esse o propósito? O propósito, Inspirar outros produtores, juntar e criar o aqui um movimento? propósito é fazer, é divulgar, primeiro que tudo é divulgar, mas não deixa de ser importante que esse divulgar surta como um grupo de pessoas que se reúnem à volta de um tema que é comum. E, portanto, mas eu gostaria muito que o Regenerativo Wine Fest tivesse um impacto junto de quem compra e perceberem as diferenças daquilo que estão a comprar. Obviamente não vou dizer que acho que a viticultura regenerativa tem que bater naturalmente mais cedo ou mais tarde em qualquer coisa que as pessoas percebam, porque é sempre difícil, sabemos todos nós, somente dizer às vezes não chega. E, portanto, como eu costumo dizer, temos que ser corretos e a correção tem sido até aqui, desculpa, tem sido até aqui a validação dos pares. E eu acho que ela é muito forte e ela, o direito internacional também a consagra e, portanto, acho que tem que existir algo mais supra indivíduo, supra empresa no futuro. E eu tenho também procurado, de uma forma, com todos estes técnicos, ajudá-los a pensar um bocadinho mais à frente. Abateste num ponto que naturalmente eu também gostava de explorar. O conceito em si da viticultura regenerativa é ótimo, quer dizer, não há como contrapor as vantagens de querer ter um solo melhor, que nos dá uva, em teoria, melhor, de uma forma mais sustentável, com futuro. Até aí é inegável.
Mas há aqui alguns riscos também económicos, como também já foram mencionados, e o consumidor, não é? No fundo, feitas as contas no fim do dia, isto leva à produção de um vinho que o objetivo é ser vendido e para isso tem que haver um consumidor. O consumidor poderá estar ou não desperto para estas questões, mas será que ele está mesmo disponível, disposto para de alguma forma pagar mais por estes vinhos? Primeira questão. Segunda questão, e que bate neste mesmo tópico, como é que estas práticas, ainda que a médio e longo prazo, porque os resultados não são imediatos, como é que isto irão afetar os vinhos? E como é que se distinguirão dos demais? Eu diria, isso é claramente um pensamento que tem que surgir um pouco mais à frente. Eu acho que tem que existir um modo de distinguir este modo de produção e, naturalmente, dos vinhos em si, fruto de uma viticultura regenerativa. Volto a dizer, isto não é um modo de produção de vinhos, é um modo de produção de uvas, não é? Portanto, estamos a falar de viticultura e não de enologia. Mas é importante que nós caminhemos para sinais de reconhecimento. Mas voltando, se calhar, aqui, eu acho que esse vai ser o principal desafio a colocar até ao próprio consumidor. Quer dizer, eu penso nisso com algum carinho, tenho pensado alguns caminhos, não os vou ainda partilhar porque acho que são prematuros, mas tenho-os pensados. Irei partilhar sempre com os outros projetos, de forma a que seja validado, porque isto precisa sempre de validação entre todos, mas, do meu ponto de vista, tem que haver sinais claros. O consumidor tem que os interpretar, senão também não os consegue pagar. Eu diria, vou à tua primeira pergunta, que é uma pergunta muito interessante, principalmente se o consumidor está ou não disposto, ou se tem ou não capacidade, ou se quer ou não pagar estas diferenças. Eu penso que sim. Eu penso que o consumidor está disponível para pagar algumas diferenças. Não todas, mas algumas. E eu estou convencido, estas com práticas completamente em sintonia com a natureza, com o equilíbrio da própria natureza, penso que o consumidor os pagará sem dúvida alguma. Agora temos aqui outro problema, e é aquilo que eu considero o mais difícil de transpor. Não nos podemos esquecer que há um greenwashing muito forte, ou seja, há muita gente que vai comunicando coisas que não pratica. E, naturalmente, o consumidor, e eu também sou consumidor, tu, Luís, também és consumidor, somos confundidos todos os dias com coisas pouco sérias. E eu acho que o grave, a dificuldade acrescida da viticultura regenerativa, de outros métodos alternativos que entendam de produção, é sempre aquilo que é contrafeito, ou seja, contra-informação que existe muitas das vezes no mercado. Eu já vou dar um exemplo. Outro dia tive um contacto com um produtor e ele disse assim: eu também gostava de estar aí convosco no Gentil Wine Fest. Certo, tudo bem. E o que é que o senhor pratica em termos de regenerativa? Não fui a pergunta não é minha, é sempre pelos técnicos. Eu acho que não devo sequer entrar por esse caminho. Enquanto produtor, eu estou afastado dessa fase, deixo sempre posta. E eles fizeram as perguntas que tinham a fazer. E ele dizia, mas eu também não deixo lá umas ervas na minha vinha e não sei o quê. As pessoas pensam que uma prática já valida um conceito. E não é isto, não é avulso. É preciso percebermos o que é que estamos a praticar. E a viticultura regenerativa, eu diria que tem mais de ciência do que propriamente de empirismo. E as pessoas pensam que é o inverso, que é empírica. E, portanto, há aqui muito a fazer do ponto de vista em que a contra-informação não chega ao mercado. Porque há muita gente que pensa que faz porque tem ervas na vinha, já é regenerativo. Isto não é de certeza absoluta a viticultura regenerativa. O que me preocupa aqui, e daí a minha pergunta, e uma vez que até não há ainda
certificação destas práticas, deste princípio, é que eventualmente se cria aqui um outro chavão, como há muitos chavões, pá, os vinhos naturais, por exemplo, em que hoje em dia qualquer coisa pode ser um vinho natural, que é algo que não está certificado e, portanto, na Os meus prática vinhos pode-se são dizer. naturais. Eu continuo a achar que os meus vinhos são naturais. Pois, naturais são todos, não é? Exatamente. Eu poderia explicar o porquê. Porque as pessoas pensam que a intervenção minimalista faz deles um vinho diferente. Não. Eu não adiciono sulfídeos, que é o tema, digamos, o teu podcast, não é? Pode conter sulfídeos, que eu até acho muita piada. Porque uma fermentação tem sempre sulfídeos. E as pessoas não têm essa noção. Porque uma levedura, no seu processo de degradação dos açúcares, neste caso da frutose em álcool, vai seguramente gerar sulfídeos. E as pessoas não têm esta noção. O sulfito é natural no vinho, não é artificial, é natural. Sim. E às vezes há aqui, naturalmente, que em excesso nos afeta a nós, é verdade. E é aí que deveria de existir legislação mais apertada, e a legislação às vezes é permissiva. É um pouco isso que às vezes não é tão bem conseguido. E portanto a questão era essa, era Os vazios os deviam vazios. ser de uma E portanto forma pouco correta. separar o marketing, vamos assim dizer, Exatamente. das verdadeiras práticas e dos Pronto, verdadeiros pronto. princípios. É verdade que o ideal é conhecermos sempre bem o trabalho de cada produtor, mas nem sempre é possível, Não é muito fácil. mais para um consumidor que está bem longe Não é fácil. da vinha e da adega e do trabalho que é feito por cada produtor. Daí esta minha preocupação em perceber o que é que está a ser feito, como é que um consumidor pode ter segurança naquilo que está supostamente a comprar. Luís, deixa-me completar aqui eu há pouco fui se calhar, dei uma informação que não é a mais correta. Existem certificações de regenerativa. E até te vou dizer, existe uma associação em Espanha que emite isso. Está até num produtor de vinho, pessoalmente eu discordo por completo. Porque um produtor de vinho certificar outro produtor de vinho, para mim, acho um ponto de partida erradíssimo. Uhum. E, portanto, houve um produtor espanhol de referência muito grande que entendeu fazer uma associação regenerativa e, portanto, aquilo que faz, e há algumas certificações, existe um produtor em Portugal que é certificado por eles. Eu, pessoalmente, não consigo, ou não vejo que isso seja uma boa prática, não concordo com ela, que é outro produtor a validar outro produtor. E, portanto, pessoalmente, sou um pouco contra isso e não irei fazer esse tipo de certificação. Mas existe. Há pouco foi um pouco impreciso. Em Portugal ainda não existe. Se calhar, até sinceramente, tinha sido mais correto. Se um produtor quiser neste momento colocar no seu rótulo a menção viticultura regenerativa ou agricultura regenerativa, pode fazê-lo? Do meu ponto de vista, eticamente, não. Porque não existe nada nesse ponto de vista. E, portanto, é mais ético do que propriamente daquilo que possa ser outra coisa. Eu não o tenho. O praticar não nos dá direito a dizer outras coisas. Mas existe um produtor em Portugal que está connosco, que tem um vinho que se chama Regenerativo, que é o Sérgio Nicolau, e, portanto, sabemos disso. Mas, pronto, ele lembrou-se de registar a marca, registou, penso que está registada e isso não é um problema para mim. Aquilo que acho é que é importante as práticas mais do que a validação. Para mim, o mais importante é as práticas do que a validação. É importante comunicar ao consumidor, fundamental. Se ele não interpretar, como há pouco disseste muito bem, estará ou não disposto a pagar. Portanto, temos que arranjar sinais distintivos, sérios e corretos daquilo que estamos a fazer. Mas isso são passos uns a seguir aos outros, ou seja, ainda estamos a subir a escada. Portanto, ainda estamos, e gostava muito que fosse uma escada com muita seriedade, com muito, em vez de greenwashing, portanto, muita gente a querer dizer que é regenerativo,
muita gente a pensar como é que comunica com coerência e com clareza ao consumidor final. Para mim isso é o mais importante. Para que haja uma clara distinção dos produtos e Exatamente. para que haja confiança, sobretudo, eh, Se não houver confiança, para mim, aliás, enquanto consumidor, é confiança naquilo que estou a comprar. eu vou-te dar um exemplo que adoro, que é os corpinados, não é? Em Já tive Espanha, para os mencionar várias vezes ao longo desta olha, conversa. vou-te eu mencionar, porque lá está uma forma de distinção que é fundamental, porque o consumidor hoje é bombardeado com tudo. E se não Um houver grupo uma de clareza, produtores que se junta e que criam eles exatamente, próprios exatamente, um selo, digamos assim, exatamente. de certificação, porque acaba por ser, não é? Eles É, certificam-se a si próprios e fiscalizam-se a si claro, próprios e regeram as suas próprias regras naquilo claro. que acreditam. E quando E estavas a sabes com que mencionar o grupo de produtores aqui da agricultura regenerativa a controlarem-se uns aos outros, foi é, exatamente esse o nome que me veio à cabeça, o Scorpinato. mas Uh, começa tudo, Luís, começa tudo pela exigência. Se nós não formos exigentes, nunca vamos conseguir ser nada. E os corpinatos têm conseguido isso, ser exigentes com eles próprios. Nós temos que começar pela exigência connosco. E a seguir, o valor naturalmente lá à frente surgirá. Mas é lá à frente, não pode ser uma meta imediata. Tem que ser um trabalho e um percurso. Até porque as mudanças aqui demoram mesmo tempo a Pois termos não. resultados e, portanto, será impossível ser imediato. Luís, já estamos aqui a caminhar para o fim. Antes da minha questão final, que eu gosto sempre de colocar a todos os convidados, de poderem partilhar aqui umas palavras, hum, queria-te perguntar algo mais específico. Hum, um desejo que tenhas, algo que queiras dizer especificamente em relação ao futuro da viticultura no Alentejo? Isso é uma pergunta um bocadinho complicada de responder, mas vou tentar respondê-la, se calhar um bocadinho pela forma como vejo as coisas. Gostaria Ou se não muito de, quiseres generalizar para o Alentejo, para a herdade das servas em particular. para a herdade das servas, aquilo que batalho todos os dias é que as pessoas percebam o que é a herdade das servas. Isso batalho todos os dias, porque é fácil confundir aquilo que fazemos com. É fácil olhar para o indivíduo e confundir com a manada. É muito, muito fácil. Eh, E é difícil porque, a maior parte das vezes, olham para a dimensão da herdade das servas e acham que um produtor com uma dimensão um bocadinho maior não pode ser um produtor exigente, nem pode ser um produtor com determinados critérios. Isso eu lutei ao longo dos anos com muitos preconceitos e ainda luto, mas com todo o gosto, sem problema nenhum, faz parte um pouco da vida, não vivo amargurado com isso, luto todos os dias contra isso. Aquilo que eu gostaria que a viticultura do Alentejo fosse próspera. E enquanto nós não conseguimos valorizar as pessoas que fazem viticultura todos os dias, nós não temos uma viticultura próspera. E neste momento a viticultura passa por um desafio enorme, que é não deixar arrancar muitos hectares que estão seguramente mais perto de ser arrancados do que continuarem. E porquê? Mas não é só da viticultura no Alentejo, é da viticultura nacional. Infelizmente, há uma dubiedade tão grande, talvez uma falta de fiscalização no próprio setor, que há importações massivas que substituem produção nacional. Isto não pode existir. Isto não pode existir. Nós estamos a matar a nossa viticultura, a nossa agricultura, a nossa subsistência, até porque existe ainda muita agricultura de subsistência, onde a viticultura é fundamental. E as pessoas não têm a noção que estamos a matar o interior. O interior deixa de ter sustentabilidade. As medidas que Dom Dinis fez e alguns reis de fixação de populações no território foi dar-lhes terra para pôr em vinha e olival. E as pessoas não têm noção disto. Isto tem 800 anos, mas os 800 anos estão atuais hoje. Se nós não conseguimos fixar as pessoas não podem estar no território e saem. E às vezes vejo determinado tipo de discursos que não têm pensamento estratégico nenhum por trás de podermos fixar as pessoas.
o rendimento é baixo se nós não tivermos culturas que lhes paguem. O vinho tem que ter um valor para que fixe pessoas ao território. Isto a maioria dos políticos, infelizmente, não pensa. E falta muita fiscalização e meios de fiscalização. O IVV destituiu-se, e eu diria destituiu-se das suas principais obrigações, que eram de fiscalização, não atua. E ao não atuar, compactua com uma série de ilegalidades que levam a um consumidor cada vez mais desinformado. O consumidor é completamente confundido nos dias de hoje. Não sabe o que está a beber, se é vinho dali, daquela, daqui. Não vou aqui entrar em pormenores, porque acho que são desnecessários, mas existe uma confusão tremenda que gostaria muito que a viticultura do Alentejo fosse mais sustentável do ponto de vista económico para as pessoas e para o território. E a nacional, por consequência. É de facto profundo, porque são tópicos preocupantes, não é? E daria se calhar outro programa, se calhar. No mínimo mais um. Mas não vale a pena pôr agora aqui os nomes em concreto. Penso que seja subejamente conhecido o tema e que nos trará seguramente desafios nos próximos tempos. Luís, então, agora sim, para podermos encerrar, gostava de pedir umas palavras finais, algo que queiras partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Eu gostava muito que talvez no geral as pessoas tivessem mais, aliás, tu Luís contribuis muito para que as pessoas tenham mais e melhor informação. Gostaria muito que o setor tivesse uma informação clara, séria, isenta, e quando estou a dizer isto não estou a apontar o dedo a ninguém, estou essencialmente talvez a dizer que vivemos num sistema com pouca fiscalização e pouco correto. Isso faz com que haja diversas assimetrias e para mim o que mais me preocupa, falsas informações. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, eu gostaria muito que o futuro tivesse melhor informação em que o consumidor decidisse, pode estar a decidir por um vinho que tenha uma origem num outro país da União Europeia, mas quando decide sabe aquilo que está a decidir. Isso para mim não tem problema absolutamente nenhum, vivo bem com isso. Acho que temos de ser muito claros. O consumidor é quem nos paga todos os dias para podermos fazer o nosso trabalho. Se nós não formos corretos, ele vai nos penalizar mais cedo ou mais tarde. E, portanto, aquilo que eu gostaria muito era qualidade de informação e deixássemos de lado algumas hipocrisias que existem, e muitas, que é falsas verdades ou meias verdades, que ficam às vezes no ar quando se juntam então produtores que atuam em todo o espectro do vinho. Tanto têm um vinho de mesa como têm um vinho de 100 euros ou 200 euros. E, portanto, existe aqui algumas hipocrisias que nem sempre o consumidor as percebe. Quem está no setor percebe, mas quem não está não as percebe. E é muito difícil. Portanto, gostaria muito que a informação estivesse do lado do consumidor para que ele pudesse decidir da melhor forma. Mais uma vez, como estávamos a falar há pouco, não é? Haver um sinal claro, distintivo, para que cada um possa decidir efetivamente o que é que quer e o que é que não quer, ou o que é que pode ou não pode. Um dos melhores exemplos, o Corpinato que falei há pouco, é um dos bons exemplos. Exatamente. Não é o único, mas é um dos bons exemplos. Eu também me parece que é um excelente ponto de partida e uma excelente comparação. Foi mais uma conversa. Este é um tópico que seguramente vai dar muito que falar nos próximos anos. Luís, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Espero que tenha sido um bom início de conversa, um tópico para quem queira saber um pouco mais sobre este termo que agora tem surgido, possa ter ajudado a esclarecer. Luís, obrigado a todos que ouviram.
Obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado, Luís. Até breve. Até breve.